Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando. Esse é mais um vídeo da série sobre funções no Excel. Eu fiquei devendo aqui durante um bom tempo alguns vídeos sobre o Microsoft Excel, então estou retomando aqui no ano de 2019, conforme prometido. E nesse vídeo a gente vai focar, a gente vai discutir um pouco as funções data. Então, como é que a gente pode utilizar as funções data e como elas podem ser úteis no nosso dia a dia. Eu vou trazer aqui alguns exemplos de como a função data pode ser utilizada ou como as funções de data podem ser utilizadas e a gente vai discutir alguns casos de uso para facilitar o aprendizado, para facilitar o entendimento, tá bom? Então eu tenho aqui 4 abas e no vídeo eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas abas, apresentando funções diferentes, como é que elas poderiam resolver questões do dia a dia, questões relacionadas ao nosso trabalho ou até à nossa vida pessoal, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, se você sempre ficou em dúvida, né, sobre funções data, como é que isso funciona, como é que o Excel calcula datas e tal. Então, tem um ponto central que a gente precisa entender, que a gente precisa aprender, para que seja, para que fique claro como o Excel trabalha internamente com as datas, tá bom? Então, por exemplo, se eu digitar a data atual que eu estou gravando esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 12/2 de 2019. Tá? Quando eu lanço essa data aqui internamente para o Excel apresenta esse resultado como um formato de data, então ele entende que esse resultado é um formato de data, né? E aí muita gente precisa acrescentar uma quantidade de dias para uma determinada data. Então, por exemplo, eu tenho essa data do dia 12 de fevereiro de 2019 e eu gostaria de acrescentar 19 dias, por exemplo. Então, se eu fizer uma somatória aqui, eu posso usar a terceira fórmula e fizer uma somatória, então eu vou ter a data que eu estou trabalhando, que eu estou gravando o vídeo, dia 12 de fevereiro, mais 19. Muitas pessoas ficam em dúvida se é possível fazer isso e se a gente pode, né, trabalhar fazendo uma conta de soma, por exemplo, nesse caso, com uma data e um número, porque as pessoas entendem que são dois tipos de informação diferentes, né? Então, eu tenho uma informação de data, uma informação de número. Posso fazer esse tipo de cálculo dentro do Excel? A resposta é sim. Então, quando eu dou o Enter aqui, para eu calcular o resultado, eu vou saber que se eu pegar o dia 12 de fevereiro de 2019 e acrescentar 19 dias, eu vou chegar no dia 3 de março de 2019. E aí muita gente fica em dúvida, né? Então, como é que o Excel trata essas questões? Como é que ele trabalha com datas e tal? Para a gente poder entender bem esse funcionamento, basta a gente pensar e levar em consideração que, apesar da gente estar visualizando aqui esse dado com um formato de data, internamente o Excel está trabalhando com números. A pessoa fala, como assim está trabalhando com números? Tem uma coisa que acontece com bastante frequência, talvez já tenha acontecido com você. Você já passou por uma situação na qual você digitou uma data dentro de uma célula e ele retornou um número? Ou o contrário, você digitou um número e ele retornou uma data? Pois é, isso é mais comum do que a gente imagina, porque vai depender da formatação da célula, mas o que pouca gente entende é por que que isso acontece. Então, por exemplo, esse dia 12 de fevereiro de 2019, se eu formatar esse item como número aqui, ó, ele vai retornar o número 43.508. Se eu pegar aqui o meu dia 3/3 de 2019 e formatar como um número também, ele vai retornar o dia 43.527. E por que que isso acontece? Por uma escala que o Excel usa internamente. Então, o Excel ele faz uma tabelinha e ele compara as datas a números. Então, cada data internamente dentro do software possui um número associado. Qual que é a primeira data que o Excel considera? A primeira data é dia 1º de janeiro de 1900. Quando você tiver aqui a data 1º de janeiro de 1900, internamente para o Excel, isso aqui vai ser o número 1. Olha só que interessante, eu vou formatar aqui como números. Vai ser o número 1, ou seja, o Excel ele tem uma escala onde cada data é representada ou é armazenada internamente no software como um número,
e a primeira data que o software reconhece é o número 1. Então, a nível hipotético aqui, né? Se eu digitasse lá dia 31/1/1900, que número vai representar essa data lá internamente no Excel? Vai representar o número 31, porque na sequência, né, 1º de janeiro de 1900, 31 de janeiro de 1900, então número 1 e aqui 31. Então, a partir desse momento, cada data é representada por um número, e quando a gente faz esse tipo de soma que a gente fez aqui, que eu peguei lá a data de hoje e acrescentei 19 dias, na verdade, o que o Excel está fazendo é trabalhando com cálculos numéricos. Só que como cada número tem uma escala de data e a célula está formatada para ser uma data, o que vai acontecer? Ele vai retornar para a gente o valor de data, para que a gente, porque é um tipo de informação que a gente consegue entender melhor do que tendo que fazer essa escala em números. Então, se eu pegar essas datas aqui e formatá-las novamente para que elas sejam data, né? Vou voltar aqui para a data. Esse cara vai voltar a ser uma data. Se eu usar o pincel de formatação aqui para cá, ele vai ser uma data. E se eu formatar esses dois carinhas aqui, também serão datas. Tá? Para dar um exemplo, né? Vamos imaginar que eu queira fazer uma conta de quanto tempo eu estou em uma determinada empresa. Então, vamos supor que eu entrei, vamos colocar aqui a data de entrada. Então, a minha data de entrada em uma determinada empresa tenha sido dia 7/5/2013, por exemplo. Tá? E eu tenho aqui a data atual, que é dia 12 de fevereiro de 2019. Então, eu quero saber quantos dias, há quantos dias eu estou trabalhando nessa empresa, né? Quanto tempo se passou? Eu posso simplesmente fazer uma fórmula de subtração, onde eu pegue a data atual e subtraia da data de entrada. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? O Excel vai me dar aqui, numericamente, a quantidade de dias que se passaram entre as duas datas. Então, desde o dia 7 de maio de 2013, que foi a minha entrada hipotética nessa empresa, até a data atual, dia 12 de fevereiro de 2019, eu tenho 2.107 dias. Se passaram 2.107 dias. Porque internamente, isso aqui é legal, o Excel não está fazendo conta com data, ele está fazendo conta com número. A gente já sabe que esse número aqui, 12/2/2019, é um número 43 mil alguma coisa, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu fizer igual a esse cara e formatar como número, a gente sabe que é o número 43.508 lá. E se eu pegar essa data e fizer a mesma coisa, igual essa data aqui, e formatar também como número, a gente vai ver que internamente o que o Excel está fazendo nada mais é do que trabalhando com números. Então, qual que é a continha que ele fez aqui? Ele pegou o número 43.508, que representa a data atual, e subtraiu do número 41.401, que é o número que representa a data 7.000, a data 7/5/2013, que está vindo, que começou lá em 1º de janeiro de 1900. Então, se a gente pegar de 1º de janeiro de 1900 até 7 de maio de 2013, se passaram, entre essas duas datas, 41.401 dias. Então, esse é o tipo de cálculo que o Excel faz. Então, quando você fizer uma conta com datas e ele retornar uma data estranha, não fique preocupado. Na verdade, aquela data que está retornando ali tem que ser formatada para número, para que você possa visualizar a informação correta. Da mesma maneira, se você estiver trabalhando com um número e ele aparecer uma data, é porque você precisa trabalhar com as formatações. Mas o que a gente sempre precisa lembrar, que a gente sempre precisa ter em mente, é que o Excel sempre vai trabalhar a partir do dia 1º de janeiro de 1900, e aí ele segue uma sequência. Tá bom? Só para a gente finalizar essa primeira introdução aqui e comprovar essa tese. Olha que interessante. Se eu digitar 31/12/1899, o Excel ele não vai formatar isso para mim. Perceba que ele já formata isso aqui à esquerda, ao invés de formatar à direita. Normalmente, quando você tem uma data ou um número, o Excel vai formatar esses itens, né, esse tipo de informação, à direita da célula. Se eu coloco 31/12/1899, ele está formatando à esquerda, porque ele não reconhece
essa informação como uma data. Então, aqui ele está reconhecendo essa informação como um texto. Isso é interessante. E se eu formatar para número, ele não vai conseguir fazer essa conversão. Tá vendo? Ele não consegue fazer a conversão quando eu formato para número. Por quê? Porque não é uma data. A primeira data que o Excel reconhece, como eu havia comentado, é dia 1º de janeiro de 1900. Então, isso é muito importante você saber, porque aí, a partir daí, a gente consegue ter toda a sequência de datas dali para frente e conseguimos fazer contas data menos data, por exemplo, para que a gente possa descobrir quanto tempo se passou, para que a gente possa descobrir quanto tempo ainda falta, numa questão de vencimento, por exemplo. Tá bom? Então, vamos passar para a planilha recebimentos aqui, porque agora a gente vai fazer alguns casos de uso relacionados à utilização de funções data no nosso dia a dia. Então, vamos passando aqui de aba para aba. Então, pessoal, um ponto importante que vou ressaltar aqui, eu vou deixar depois esse arquivo disponível para download, vou deixar ele na descrição do vídeo, e vocês vão poder usar aí para fazer os seus testes, para poder estudar e aprender um pouco mais, tá bom? E cada uma das planilhas vai ter aqui o que a gente precisa descobrir através desse descritivo, então fica mais fácil para a gente poder trabalhar, tá bom? Bom, vindo para cá, eu tenho aqui, eu vou simular alguns exemplos, né, como eu falei. Então, eu tenho aqui uma planilha de recebimentos. Qual que é o cenário? Nós temos uma empresa e ela tem alguns clientes para os quais ela tem que receber valores. Então, eu prestei serviço para uma empresa chamada EasyFly Tour, depois para uma outra empresa chamada Software Prime, Colégio Santa Lourdes, 5 Estrelas Móveis, enfim. Eu tenho aqui as datas de vencimento dos boletos bancários e o valor. O que eu preciso descobrir é simples, se o boleto está vencido ou não, se o recebimento já passou do prazo, se a empresa não me pagou ou não. Então, basicamente, é isso que a gente precisa receber. E a primeira coisa que eu queria fazer com relação às funções datas é sempre lembrar que a gente tem que usar ou procurar trabalhar da maneira mais dinâmica possível, tá? Por quê? Porque na medida que a gente abrir a planilha todo dia, essas datas aqui elas vão passar, né? E a gente precisa saber, baseado na data atual, se os boletos, nesse caso, estão vencidos ou não. Então, a gente precisa analisar os boletos, mas eu preciso analisar os boletos usando como referência o dia atual, ou seja, o dia que eu estou. Então, nesse caso específico, eu não posso olhar para cá, dia 20/3, depois pensar em que data que é hoje para voltar com status para saber se isso aqui está vencido ou não. Não faz sentido. Imagina uma planilha com 200, 300, 1000 linhas, né? Eu não teria como fazer isso sem incorrer em riscos de ter erros. Então, o que a gente vai sempre fazer, claro, dependendo do resultado, mas dependendo do cenário, mas o que a gente sempre tem que procurar fazer é trabalhar de maneira dinâmica, pensar na nossa planilha de maneira que ela possa ser dinâmica. E aí, o que a gente vai usar? Quando eu preciso descobrir aqui a data atual, ao invés de colocar o dia 12 de fevereiro de 2019, como a gente faria, isso aqui não me traz nenhum tipo de dinamismo, né? Porque se eu fizer dessa maneira, amanhã, se eu abrir essa planilha, eu vou ter que lembrar que eu tenho que vir aqui a primeira coisa e trocar a data de 12 para 13. Então, não faz sentido nenhum isso daqui. E aí, o que a gente vai fazer é usar funções que facilitem o nosso trabalho. Então, nesse caso, eu vou usar uma função que é a função hoje. Então, quando você vai lá, abre digita igual, né, para começar a sua função e digita a função hoje, a gente já vai ver o que o Excel traz aqui para a gente. Ó. Então, a função hoje retorna a data de hoje, formatado como uma data, ou seja, ele vai olhar para a data do computador, vai entender que data é essa e vai retornar essa data para a gente de maneira dinâmica. Amanhã, quando eu abrir esse arquivo, ele vai fazer a mesma coisa e aí eu mantenho esse dinamismo. Então, eu vou colocar aqui igual a hoje, abrir e fechei parênteses, que a função hoje ela não tem nenhum tipo de conteúdo dentro, ela não tem nenhum tipo de argumento, ela é basicamente a data atual que nós estamos, ou seja, a data atual do computador, dou Enter, e aí eu tenho aqui o dia 12/2 de 2019. E aí, quando nós abrirmos essa planilha amanhã, ela vai ajustar os dados para amanhã, e assim sucessivamente. Então, sempre que eu abrir a planilha, eu vou manter as informações aqui dinâmicas.
Essa é a grande vantagem da gente usar funções e fórmulas dentro do Excel, e a gente sempre tem que partir desse princípio, né, para deixar a planilha menos manual possível. Aí aqui eu consigo descobrir o status. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso usar uma função se, né? Então, eu posso dizer, olha, se a data de vencimento do boleto for maior ou igual à data de hoje, e aqui a data de hoje vai servir como referência para todas as outras células, então eu tenho que usar aqui o F4 para bloquear essa data atual, porque a data atual é uma só, que vai ser usada por todos os boletos de todos os clientes, então ela é uma referência única e exclusiva para todos os clientes. Então eu falo, olha, se você olhar a data de vencimento e a data de vencimento é maior ou igual à data atual, significa que esse boleto está a vencer. Caso contrário, ele está vencido. Se você ainda não tem familiaridades com a função C, né, do Excel, tem aqui também no canal os vídeos sobre as funções C, como é que a gente pode usar as funções C, como elas podem nos ajudar no dia a dia. Dá uma olhada aí, que tem vídeos aqui no canal falando sobre as funções C, tá bom? Então, eu vou dar Enter aqui. E, por exemplo, esse primeiro boleto da empresa EasyFly, ele vence no dia 20/3 de 2019. Qual que é a nossa data atual? 12/2 de 2019. Então, esse boleto é um boleto futuro. Como ele é um boleto futuro, ele ainda está a vencer. Agora, se a gente olhar para esse aqui, ó, o Software Prime, ele já venceu, né? Ele está vencido. Ele venceu no dia 26/1. Então, se ele venceu no dia 26/1, que é uma data passada, quando eu usar aqui o auto-preenchimento, esse cara tem que me entregar o resultado de vencido, né? Então, basicamente, aqui eu tenho os boletos que estão vencidos, os boletos que estão a vencer, tá bom? Baseado numa fórmula simples, que foi a combinação da função hoje, que descobre para a gente a data atual do computador, e combinando aqui essa informação com a função C, como eu falei, já é um vídeo que está disponível aqui no canal. Se você não conhece a função C, volta lá e estuda um pouquinho sobre ela, que você vai entender um pouco mais. Beleza? Então, vamos passar para a próxima planilha, próximo caso de uso. No nosso próximo caso de uso, nós precisamos entender quando que nós temos vencimentos das nossas contas, e aí, a depender do dia da semana, eu tenho que mover esses pagamentos. Então, eu tenho aqui que pagar, por exemplo, o convênio médico, a minha conta de celular, TV a cabo, conta de luz, conta do condomínio, faculdade, seguro de carro. Uma coisa que a gente faz nessa vida é pagar a conta, né? Não tem como escapar. Então, baseado nas contas, todas elas têm um vencimento, né? Então, por exemplo, o convênio médico vai vencer no dia 1 de fevereiro. 1º de fevereiro, né? A conta de celular vai vencer no dia 2 de fevereiro, no dia 9 de fevereiro. A TV a cabo vai vencer no dia 5 de fevereiro e assim por diante. O que eu quero fazer? O meu objetivo aqui é mover os pagamentos que caírem no final de semana para a próxima segunda-feira. Ou seja, eu tenho que olhar a data de vencimento, tenho que entender que dia da semana que a data de vencimento cai, né? Se é uma segunda, uma terça, uma quarta. E aí, se o vencimento for no sábado ou no domingo, ou seja, se cair no final de semana, eu vou mover a data para segunda-feira, porque eu não pago contas no final de semana, pago contas apenas nos dias de semana, nos dias úteis, tá bom? Então, a ideia é essa: eu vou olhar a data de vencimento, vou descobrir que dia da semana é, e aí eu determino quando que eu vou pagar, qual é a data de pagamento, beleza? Então, aqui é um outro caso de uso muito comum. A gente sempre tem isso se você trabalha, por exemplo, numa área financeira, ou se você trabalha numa área de departamento de recursos humanos, por exemplo, que você precisa fazer pagamento de funcionários, ou que você precisa fazer pagamentos de benefícios. É sempre importante analisar, por exemplo, o último dia do mês e saber quando que a gente vai efetivar o pagamento dos funcionários. Isso pode ser estendido para frente, ou ele pode ser trazido para trás, a depender dos critérios que a sua empresa utiliza, tá bom? Então, aqui, para a gente descobrir o dia da semana, tem uma função do tipo data, que é muito importante, que a gente vai usar aqui, que é a função dia.da
dia.semana. Se a gente começar a digitar aqui a função, né, igual dia.da.semana, o Excel já fala para a gente, retorna números entre 1 e 7, identificando o dia da semana. Ou seja, o que essa função faz? Ela vai analisar uma data, baseado na data, ele vai trazer para a gente que dia da semana que é. E esse dia da semana vai ser representado em números de 1 a 7. Então, eu vou abrir o parênteses aqui e vamos ver quais são os argumentos dessa função. Então, o primeiro argumento da função dia da semana é número de série. O que é o número de série? O número de série é a data que nós gostaríamos de analisar, que nós pretendemos analisar. Então, eu vou clicar aqui na data de vencimento, porque essa é a data que a gente pretende analisar. Então, eu clico na data, ela vai ser meu número de série, e aí, quando eu der o ponto e vírgula aqui, eu tenho o segundo argumento, que é retornar tipo. Isso aqui é muito importante, tá? Se a gente for relembrar o que a função dia da semana faz, basicamente o que ela faz? Ela olha a data e fala que dia que é, que dia da semana que é. Mas esse retorno não é feito através de texto, ele não fala segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Na verdade, ele vai substituir o segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira por um número. Ele vai retornar para a gente um número. E aí a gente tem que interpretar esse número para saber que dia da semana que ele é. Então, aqui, o retornar tipo, você pode usar diferentes retornos. Se você colocar o número 1 dentro do retornar tipo, o que ele vai te falar? Ele vai falar, ó, ele vai retornar números que começam com 1 domingo e vão até 7 sábado. Então, nesse caso, se eu colocar o número 1, se a data for um domingo, ele vai retornar para mim o número 1. Se a data for uma segunda-feira, ele vai retornar o número 2. Se a data for uma terça-feira, ele vai retornar o número 3. E assim sucessivamente até sábado, sendo que sábado ele vai retornar para mim o número 7. Se eu escolher o retornar tipo 2 aqui, então ele vai entender que o número 1 representará a segunda-feira, o número 2 representará a terça-feira, o número 3 representará a quarta-feira, até o número 7, que vai representar o domingo. Então, vai depender de qual é o tipo que eu queira trabalhar aqui para que ele possa retornar. O mais comum é a gente usar o tipo 1, né? Que ele começa um domingo e vai até 7 sábado, então eu vou manter esse padrão. Vou colocar aqui, então, o número 1, vou fechar o parênteses, e quando eu der Enter, o que ele vai falar? O convênio médico, ele vence no dia 1º de fevereiro, que é o número 6. Tá? Dentro da nossa relação aqui, o número 1, vamos lembrar, o número 1 é sábado, número 2, segunda, número 3, terça, número 4, quarta, número 5, quinta, número 6, sexta, porque nós escolhemos o tipo 1. Logo, o dia 1º de fevereiro de 2019 foi uma sexta-feira. Tá? Se eu puxar aqui, ele vai trazer para a gente todos os dias da semana que nós temos vencimento. Então, eu tenho, por exemplo, a conta de celular venceu no dia 9. 9 de fevereiro foi um domingo. Depois eu tenho TV a cabo e internet. Venceu no dia 5/2. Dia 5/2 foi 3, então para nós é uma terça-feira. E assim sucessivamente. Então, a função dia da semana ela tem esse objetivo, né? O que ela faz é retornar para a gente o número da semana, o dia da semana baseado na nossa data. E aí eu posso vir aqui nesse pagar em e posso usar a função se. Né? Então, vamos continuar aqui a função se. Então, eu posso falar, ó, se o dia da semana for igual a 1, então a gente sabe que 1 é um domingo. Né? Então, se for 1, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a data de vencimento e vou acrescentar mais um dia a ela. Ou seja, eu vou pegar a data que caiu no domingo e vou jogar ela para segunda-feira. Como é que eu faço para a data sair de domingo e ir para segunda? Entre domingo e segunda-feira você tem um dia, então eu pego a data de vencimento mais um. Aí que eu tenho que continuar com o C, porque eu ainda tenho as duas possibilidades. Né? Então, eu vou abrir um outro C, que é o que a gente chama de funções C aninhadas. Também tem um vídeo no canal sobre esse tipo de função C. E aí eu posso continuar a minha lógica. Eu posso falar, se o dia da semana for igual a 7, então eu sei que, sendo 7, caiu em um sábado. Né?
Então, se o dia da semana for igual a 7, caiu num sábado. Se o dia da semana for 7, então o que a gente tem que fazer aqui? Eu tenho que pegar a data de vencimento e acrescentar 2 dias, porque de sábado para segunda nós temos 2 dias. E aí eu tenho a última opção, que é, se o dia da semana não foi nem um domingo e também não foi um sábado, eu tenho que pagar no próprio dia. Não preciso acrescentar nada, porque se ele venceu de segunda a sexta, eu posso pagar dentro daquele próprio dia. Então, se ele não é nem um sábado nem um domingo, o que me resta é pagar dentro da própria data de vencimento. Então, só vou repetir aqui a data de vencimento. Como eu estou trabalhando com duas funções C, eu vou fechar 2 vezes o parênteses e vou dar Enter. Então, aqui aquele exemplo que eu tinha comentado, né? Eu trabalhei com uma data, somei aqui números e ele me retornou número. Muita gente se espanta. E agora? O que aconteceu? Deu errado. Não, na verdade não deu errado. Vamos lembrar que o Excel vai trabalhar com aquela sequência de números, né, para cada número representando uma data. Como eu não tinha uma pré-formatação estabelecida dentro da minha célula, ele simplesmente retornou um número que se refere à data que caiu o vencimento. Então, o que eu preciso fazer é vir aqui e formatar esse número como uma data. E aí eu sei que se o vencimento foi no dia 1º de fevereiro, foi uma sexta-feira, logo eu tenho que pagar no dia 1º de fevereiro. Agora, se eu puxar para cá, ó, vamos dar uma olhada. Por exemplo, dia 9, né? Dia 9/2 foi um sábado. Então, se foi um sábado, eu preciso, porque aqui está representando 7, né? Então, se foi um sábado, eu preciso jogar esse pagamento para o dia 11, que foi uma segunda-feira. Tá? Mesma coisa, se eu tenho vencimento aqui no dia 5, dia 5 foi uma terça, então pague no dia 25. Depois eu tenho um vencimento aqui no dia 24/2. 24/2 é 1, o que significa que é um domingo. Então, se o vencimento for no dia 24, sendo domingo, jogue para segunda-feira e assim sucessivamente. Então, a função dia da semana é uma função muito importante para nós que trabalhamos com Excel, principalmente se você é de uma área financeira, por exemplo, como eu falei, ou de uma área de RH, porque isso vai facilitar muito o entendimento de quando vencem determinados itens, impostos e tal, e como você tem que se comportar em relação a isso. Beleza? Então, vamos passar aqui para a nossa última planilha para a gente poder fechar o nosso exemplo aqui, os nossos exemplos das funções data. Então, para a gente poder fechar esses exemplos aqui de funções data, para a gente poder começar a usar as funções data e entender como elas podem nos ajudar, vamos dar uma olhada aqui nessa planilha e o que ela pede. Então, aqui eu tenho números de notas fiscais que foram enviadas, eu tenho aqui o nome dos clientes para os quais as notas fiscais foram enviadas, os valores e o vencimento. Eu tenho que descobrir qual que é a data de pagamento de cada uma dessas notas. Então, vamos dar uma olhada aqui na regra, né? O que ele está dizendo? As notas fiscais que vencerem até o dia 10 serão pagas no dia 25 do próprio mês. Então, eu tenho que olhar o vencimento. Se foi até o dia 10, eu pago dentro do mês, no dia 25. Já as notas fiscais que vencerem após o dia 10 serão pagas no dia 7 do mês seguinte. Então, aqui eu vou incrementar um pouco mais as funções de data para gerar um pouco mais de dificuldade, não no sentido de gerar dificuldade, mas para fazer uma fórmula mais elaborada. Nós vamos trabalhar com 3 fórmulas, uma dentro da outra aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer o seguinte, a primeira coisa é usar a função C. Por quê? Porque eu tenho que avaliar qual é a data de vencimento, que dia que esse vencimento acontece, e aí, baseado nisso, eu tenho 2 possíveis respostas, né? Que é pagar no dia 25 do próprio mês ou no dia 7 do mês seguinte. Então, você tem essa condicional, por isso que a gente vai usar a função C. Vou abrir o parênteses. E aí, olha que interessante. Se a gente ler aqui novamente a regra, o que ele diz? As notas fiscais que vencerem até o dia 10 serão pagas no dia 25 do próprio mês. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso dessa data inteira? Não, eu não preciso da data inteira. Eu preciso de um pedacinho dessa data. E o pedacinho da data que eu preciso é o dia, né? Eu preciso saber que dia que venceu. Foi dia 8, dia 9? Percebam que aqui existe uma diferença. Eu não estou perguntando que dia da semana que foi. Se foi segunda, se foi terça, se foi quarta. Eu quero pegar o dia efetivo.
tá? Então, aqui, a gente tem uma função lá dentro do Excel, uma das funções data, que é a função dia. Olha que interessante. Quando eu uso a função dia, o que eu posso fazer? Eu posso extrair o dia de uma determinada data. Eu pego uma data inteira e removo um pedacinho dela, que é o dia. Então, eu posso falar, olha, se o dia dessa data, aí eu fecho parênteses aqui, porque a função dia só tem um argumento, que é o próprio número de série, que é a própria data, né? Então, eu fecho parênteses aqui para fechar a função dia. Então, eu posso falar para ele o seguinte, ó, se o dia de vencimento for menor ou igual a 10, ou seja, se ele estiver até o dia 10, então, quando que eu pago? Eu pago no dia 25 do próprio mês. Só que, infelizmente, você não pode falar assim, por exemplo, 25/4 de 2019, porque cada data aqui é uma data dinâmica. Então, ele tem que saber que dia que nós vamos pagar, que é o dia 25, ou seja, o dia sempre fixo, né? Mas o mês, ele é variável, porque vai depender do vencimento. Então, você não pode chegar aqui e digitar a data. E aí, como resposta, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma outra função data, tá? Que é uma função chamada data. Olha que legal. O que a função data faz? Ela retorna o número que representa a data dentro do Excel. Então, quando eu abro o parênteses aqui da função data, ela tem 3 argumentos. Quais são os 3 argumentos? Ela precisa do ano, precisa do mês e precisa do dia. O que ela faz é reorganizar uma data quando você entrega para ele 3 parâmetros ou 3 argumentos, ou seja, o ano, o mês e o dia. Então, vamos reler aqui e vamos entender novamente, tá? Ó, as notas fiscais que vencerem até o dia 10, tem um caminhão passando aqui. Então, vamos lá, né? As notas fiscais que vencerem até o dia 10 serão pagas no dia 25 do próprio mês, certo? Desculpa aí, pessoal, tive que dar uma pausa aqui, que o caminhão estava horrível. Mas, retomando aqui o raciocínio. Então, qual que é a regra? Se a gente reler aqui, né? As notas fiscais que vencerem até o dia 10 serão pagas no dia 25 do próprio mês. Então, aqui a gente colocou a regra, né? Se o dia que a gente extrair do vencimento for menor ou igual a 10, quando que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar no dia 25 do próprio mês. Então, eu tenho que pensar aqui, qual que é o ano? É 2019? Posso digitar 2019? Na teoria, sim. Mas e quando eu chegar lá em dezembro, que eu tiver boletos de janeiro, fevereiro do próximo ano? Então, é aquela questão do dinamismo que eu havia comentado. A gente tem que ser o mais dinâmico possível. Então, ao invés de eu colocar o ano aqui de maneira manual, o que eu vou fazer? Eu vou extrair o ano dessa data, desse vencimento. Então, eu falo para ele, ó, pega o ano do vencimento ali, e aí o que tiver ali você usa, certo? Aí eu dou ponto e vírgula. Ele vai me perguntar, que mês? Bom, a gente sabe que as notas fiscais vencendo até o dia 10 serão pagas no dia 25 do próprio mês. Então, o mês, eu não posso também, mais uma vez, digitar 4. Por quê? Porque se eu digitar 4, o próximo valor aqui é março, depois eu tenho fevereiro, depois eu posso ter maio, dezembro. Então, eu também tenho que extrair o mês dessa data, desse vencimento. E a única coisa que vai ser fixa aqui para a gente é o dia, porque eu sei que o pagamento é fixo sempre no dia 25. Então, aqui a gente fez a regra, né? Se o dia do vencimento for menor ou igual a 10, eu tenho que reorganizar a data, extraindo o ano do vencimento, o mês do vencimento, mas o dia é fixo, sempre dia 25. Fecho aqui a função data. E aí, a gente sabe que as notas que não vencerem antes do dia 10, ou seja, as notas que vencerem após o dia 10, vão ser pagas no dia 7 do mês seguinte. Então, o meu valor, se falso aqui da função C, eu vou dar o ponto e vírgula, vai ser uma outra função data, usando basicamente as mesmas referências. Então, eu vou falar para ele, você vai reorganizar a data, extraindo o ano do vencimento, como a gente já viu. Aí eu vou para o mês. Qual é o mês? Posso digitar? Não. Só que a gente tem que perceber aqui que é o mês seguinte ao do vencimento, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou extrair o mês de lá.
e vou acrescentar, ou seja, vou fazer mês mais 1. Você pode fazer isso daqui. Quando eu pegar o mês, que mês que é esse daqui? O mês 4, mês de abril. Então, quando ele fizer mês mais 1, vai ser 4 mais 1, 5, ou seja, vai ser o mês de maio. Ponto e vírgula, o dia. Aí a gente sabe que o dia sempre é fixo, ou seja, todas as notas que vencerem acima do dia 10 serão pagas no dia 7 do mês seguinte. Então, o dia é sempre fixo, o dia vai ser 7. Esse é o dia que eu posso lançar de maneira fixa aqui. Fecho o parênteses da função dia, ou da função data, perdão. Fecho o parênteses do C e vamos dar Enter. Mais uma vez, a gente tem o resultado aqui como número. A gente sabe por quê. Tem que formatar isso daqui para data. Então, eu vou colocar aqui como data. E vamos dar uma olhada lá. Olha, eu tenho vencimento no dia 8/4. Bom, 8/4 é antes do dia 10. Se é antes do dia 10, eu tenho que pagar no dia 25 do próprio mês. Então, aqui ele está trazendo para mim dia 25 de abril de 2019. Já essa aqui, da Localtech, ela vence no dia 20, né? Então, dia 20 é após o dia 10. Logo, eu teria que pagar isso daqui no dia 7 de abril. Então, vamos puxar aqui para ver se isso é verdade. Então, na hora que a gente puxar aqui, vou manter sem formatação. Vou formatar esse carinha aqui para data. Vamos dar uma olhada lá. Então, olha só, venceu no dia 20/3, ó, dia 20/3 é acima do dia 10, então eu tenho que pagar no mês seguinte, no dia 7. Então, estou pagando aqui no dia 7 de abril de 2019. E assim sucessivamente. Na hora que eu arrastar aqui, eu vou manter sem formatação, vou formatar aqui para data, e aí a gente vai ter os resultados lá, sendo que, a depender da data de vencimento, a gente está mandando essa informação aqui para o próximo mês, né? Então, eu tenho aqui vencimento no dia 7, é antes do dia 10, então eu pago no dia 25 do próprio mês. Aqui eu tenho um item vencendo no dia 18, do 4, é acima do dia 10, então eu pago no dia 7 do 5 e assim sucessivamente. Beleza? Bom, pessoal, isso aqui foi uma introdução, então, para as funções data. Tentei listar aqui as funções mais importantes, mais relevantes que a gente pode usar no nosso dia a dia. Espero que vocês tenham gostado dessas funções data, que vocês tenham aí aprendido uma coisa nova que possam utilizar no seu dia a dia. Como eu falei, se você não conhecia um pouco das funções C, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar a informação sobre funções C, você pode procurar aí no canal. E eu vou deixar também esse arquivo que eu usei como referência para você fazer o download e também testar e praticar, fazer uns exercícios. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixe seus comentários aí, o que você achou do vídeo, se você gostou, se foi útil aí para o seu aprendizado. Se você quer alguma coisa nova, tem alguma função do Excel que você queira aprender, que você queira saber, que aí, na medida do possível, eu vou criando aqui vídeos, vou criando conteúdos que possam te ajudar aí no dia a dia. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.